Bom dia, salve Jesus, né? A paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos agora aqui, nesse momento. Faço as lives, mas sem nenhuma pretensão. Mas se caso alguém esteja interessado no mesmo que eu, né? Podemos nos unir nesse estudo. Por isso eu abro lives. Não tenho muitos seguidores, os seguidores que eu tenho são pessoas que não... Muitos, né, nem compartilham da mesma fé que eu. Então, eu faço a live por fazer e eu vou estar estudando o Catecismo da Igreja Católica para conhecimento próprio, tá? Não sou nenhum teólogo, não sou nenhum estudioso, nenhum doutor da Igreja Católica. Estou fazendo esse estudo para meu enriquecimento, né, dentro da minha fé, conhecimento da fé. E vou dar continuidade, na verdade, porque eu já estou no capítulo 1136. Artigo 1º, celebrar a leitura da igreja, a liturgia, celebrar a liturgia da igreja. E é a partir daqui que estarei dando continuidade no meu estudo. Mas vou novamente fazer uma oração, já havia feito até ter a ideia de fazer a live. Então, vou estar fazendo agora essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não lembrei de fazer oração do anjo da guarda. Eu pensei nele, mas no último instante eu acabei não fazendo. Então vamos invocar, pedir o auxílio do nosso anjo da guarda, que está aqui do nosso lado. O meu, eu sei que está aqui, está à minha direita. Porque eu tenho fé de que é aqui que ele está e sei que Deus colocou ele comigo para tomar conta de mim, para me guiar nos passos, apesar das vezes, né, nós não darmos ouvidos e fazermos besteira, mas ele está sempre aqui nos orientando, porque foi assim que Deus nos ensinou, né, foi assim que Deus, na verdade, ordenou a eles, né, para que tome conta de todos nós. Cada um, anjo, cada pessoa tem seu anjo. Então vamos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Bom, vamos dar início à leitura. Eu não estava olhando porque minha gatinha estava aqui, mas ela já foi embora. Eu preciso dizer que esse aqui é o meu quarto, tá? E ali, né, a passagem do quarto, é a porta de entrada no quarto, entrada e saída. Provavelmente daqui a pouco minha esposa vai estar em casa, meu garoto também que está no colégio, e provavelmente vai haver circulação de pessoas por aqui, tá bom? Então, espero que vocês possam compreender, né? Que eu não vivo sozinho, não moro sozinho e não tenho um local muito adequado para fazer esse tipo de coisa, lives e coisa do gênero, tá? Obrigado. Deixa eu ver se dá para eu pelo menos liberar a porta do banheiro, né? Ali tem umas calças que eu havia tirado. Deixa eu botar pra cá que fica feio. E vamos começar. Meu casaco pendurado. Bom, iniciaremos agora o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Artigo 1º. Celebrar a liturgia da Igreja. Quem celebra? Parágrafo 1136. A liturgia é ação do Cristo todo.
Christus tutos, os que desde agora a celebram, para além dos sinais, já estão na liturgia celeste, em que a celebração é toda festa e comunhão. Os celebrantes da liturgia celeste. O Apocalipse de São João, lido na liturgia da Igreja, revela-nos principalmente um trono no céu e no trono há alguém sentado. O Senhor Deus. Isaías 6:1. Em seguida, o Cordeiro imolado e de pé, Apóstolos 5:6. Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário. O mesmo que ofereceu e é oferecido, que dá o que é dado. Finalmente, o rio de água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Um dos mais belos símbolos do Espírito Santo, recapitulados em Cristo, participam do serviço do louvor a Deus e da realização de seus desígnios. As potências celestes, a criação inteira, os quatro viventes, os servidores da antiga e da nova aliança, os 24 anciãos, o novo povo. O novo povo de Deus, os 154.000, em especial os mártires, imolados por causa da palavra de Deus. Apocalipse 6:9. E a Santa Mãe de Deus, a mulher, a esposa do Cordeiro. E, finalmente, uma multidão imensa, impossível de se anunciar, e toda a nação, raça, povo e língua. Apocalipse 7:9. É dessa liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar quando celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. Os celebrantes da liturgia sacramental, é toda a comunidade, o corpo de Cristo, unido à sua cabeça, que celebra as ações litúrgicas. Não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isto, estas celebrações pertencem a todo o corpo da Igreja, influem sobre ele e o manifestam, mas atingem a cada um de seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual efetiva. É por isso que todas as vezes que os ritos, de acordo com sua própria natureza, admitem uma celebração comunitária, com assistência e participação ativa dos fiéis. Seja incultado que, na medida do possível, ela deve ser preferida à celebração individual ou quase privada. A assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual
e sacerdócio santo, e para poderem oferecer um sacrifício espiritual. Toda a atividade humana do cristão. Este sacerdócio comum é o de Cristo, único sacerdote, participado por todos os seus membros. A Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e a qual, por força do batismo, o povo cristão... Caramba, agora eu comecei a bocejar que só Jesus. O povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo de conquista. 1 Pedro 2,9. Vou até ler esta novamente, porque eu bocejei tanto que perdi até o fio da meada. A Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige, a qual, por força do batismo, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo de conquista, 1 Pedro 2,9, tem direção e obrigação ou sublinha obrigação. Deixa eu ver se está certinho. Tá sim. Opa. Não, tá não. Tem alguma coisa. Ah, tá uma colada, viu? Ação e obrigação. Mas os membros não têm todos a mesma função. Romanos 12:4. Certos membros são chamados por Deus na e pela igreja. Há um serviço... Deixa eu pegar uma caneta. Eu gosto de apontando porque a gente se perde, né? Na e pela igreja. Há um serviço especial da comunidade. Tais servidores são escolhidos e consagrados pelo sacramento da ordem, por meio do qual o Espírito Santo os toma, aptos a agir na pessoa de Cristo cabeça, para o serviço de todos os membros da igreja. O ministro ordenado é como o ícone de Cristo sacerdote, já que o sacramento da igreja se manifesta plenamente na Eucaristia. É na presidência da Eucaristia que o ministério do bispo aparece primeiro e, em comunhão com ele, o dos presbíteros e dos diáconos. No intuito de servir as funções do sacerdócio comum dos fiéis. Existem também outros ministérios particulares, são consagrados pelo sacramento da ordem, e cuja função é determinada pelos bispos de acordo com as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais. Também os ajudantes, os leitores, os comentaristas e os membros do coral desempenham um verdadeiro mistério litúrgico. Eu estou esquecendo de falar os parágrafos, né? Me perdoe, então vou estar falando novamente. Parágrafo 1144. Assim, na celebração dos sacramentos, a Assembleia inteira é o liturgo.
cada um segundo sua função, mas na unidade do Espírito, que age em todos. Nas celebrações litúrgicas, cada qual ministro ou fiel, ao desempenhar sua função, faça tudo e só aquilo que pela natureza da coisa ou pelas normas litúrgicas lhes compete. Bom, inciso 2, né? Parágrafo 2, celebrar. Como celebrar? Sinais e símbolos. Parágrafo 1145. Eu não tenho hábito também, quando estou lendo, de falar os parágrafos. Isso vai ser bom para mim. Parágrafo 1145. Uma celebração sacramental é tecida de sinais e de símbolos, segundo a pedagogia divina da salvação. O significado dos sinais e símbolos deita raízes na obra da criação e na cultura humana. Adquire precisão nos eventos da antiga aliança e se revela plenamente na pessoa e na obra de Cristo. Parágrafo 1146. Sinais do mundo dos homens. Na vida humana, sinais e símbolos ocupam um lugar importante, sendo o homem um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Exprime e percebe as realidades espirituais por meio de sinais e de símbolos materiais. Como ser social, o homem precisa de sinais e de símbolos para comunicar-se com os outros. Pela linguagem, por gestos, por ações, vale o mesmo para sua relação com Deus. Oi, fala aí, Caio, beleza, meu mano? E aí, fera? Estou aqui lendo o Catecismo da Igreja Católica. Se estiver interessado, tamo junto. Se tiver por aí ainda, dá um salve. Acho que tá mostrando ali que você tem alguém online, então é você. Bom, parágrafo 1147. Saiu. Deus fala ao homem por intermédio da criação visível. O cosmos material apresenta-se à inteligência do homem para que esta leia nele os vestígios de seu Criador, a luz e a noite, o vento e o fogo, a água e a terra, a árvore e os frutos falam de Deus. Simbolizam, ao mesmo tempo, a grandeza e a proximidade dele. Enquanto criaturas, parágrafo 1148. Enquanto criaturas, essas realidades essenciais podem tornar-se o lugar de expressão de ação de Deus, que significa os homens, e da ação dos homens que prestam seu culto a Deus. Acontece o mesmo com os sinais e os símbolos da vida social dos homens. Lavar e ungir, partir o pão e partilhar o cálice podem exprimir a presença santificante de Deus e a gratidão do homem diante de seu Criador. Parágrafo 1149. As grandes religiões da humanidade atestam, muitas vezes de maneira impressionante, este sentido cósmico e simbólico dos ritos religiosos. A liturgia da Igreja pressupõe, integra e significa elementos da criação e da cultura humana, conferindo-lhes a dignidade de sinais da Igreja,
da nova criação em Jesus Cristo. Sinais da aliança. Parágrafo 1150. Sinais da aliança. O povo eleito recebe de Deus sinais e símbolos distintivos que marcam sua vida litúrgica. Estes não mais são apenas celebrações de ciclos cósmicos e gestos sociais, mas sinais da aliança, símbolos das grandes obras realizadas por Deus em favor de seu povo. Entre tais sinais litúrgicos da antiga aliança, podemos mencionar a circuncisão, a unção e a consagração dos reis e dos sacerdotes, a imposição das mãos, os sacrifícios e, sobretudo, a Páscoa. A Igreja vê nesses sinais uma prefiguração dos sacramentos da nova aliança. Sinais assumidos por Cristo em sua pregação. O Senhor Jesus serve-se muitas vezes dos sinais da criação para dar a conhecer os mistérios do reino de Deus. Realiza suas curas ou sublinha sua pregação com sinais materiais ou gestos simbólicos. Dá um sentido novo aos fatos e aos sinais da antiga aliança, particularmente ao Êxodo e à Páscoa, por ser ele mesmo o sentido de todos esses sinais. Só beber uma aguinha. Parágrafo 1152. Sinais sacramentais. Desde Pentecostes é por meio dos sinais sacramentais de sua igreja que o Espírito Santo realiza a santificação. Os sacramentos da igreja não abolem, antes purificam e integram toda a riqueza dos sinais e dos símbolos do cosmo e da vida social. Além disso, realizam os tipos e as figuras da antiga aliança. Significam e realizam a salvação operada por Cristo e prefiguram e antecipam a glória do céu. Palavras e ações. Uma celebração sacramental é um encontro dos fiéis de Deus com o seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. E este encontro se exprime como um diálogo, mediante ações e palavras. Sem dúvida, as ações simbólicas já são em si mesmo uma linguagem, mas é preciso que a palavra de Deus e a resposta de fé acompanhem e vivifiquem estas ações para que a semente do reino produza seu fruto na terra fértil. As ações litúrgicas significam que a palavra de Deus exprime a iniciativa gratuita de Deus e, ao mesmo tempo, a resposta de fé de seu povo. Parágrafo 1154. A liturgia da palavra é parte integrante das celebrações
sacramentais, para alimentar a fé dos fiéis. Os sinais da palavra de Deus precisam ser valorizados. O livro da palavra, lecionário ou evangeliário. Sua veneração, procissão, incenso, luz. O lugar de onde é anunciado, ambão. Sua leitura audível e inteligível. A homilia do ministro que prolonga sua proclamação, as respostas da Assembleia, aclamações, salmos e meditação, ladainhas, profissão de fé. 1155. Inseparáveis, enquanto sinais e ensinamento, a palavra e a ação litúrgica são indissociáveis também, enquanto realizam o que significam. O Espírito Santo não somente dá a compreensão da palavra de Deus, suscitando a fé. Pelos sacramentos, ele realiza também as maravilhas de Deus anunciadas pela palavra. Torna presente e comunica a obra do Pai, realizada pelo Filho bem-amado. Canto e música. A tradição musical da Igreja Universal constitui em tesouro de valor inestimável que se destaca entre as demais expressões de arte, principalmente porque o canto sacro, ligado às palavras, é parte necessária ou integrante da liturgia solene. A composição e o canto dos salmos inspirados, com frequência acompanhados por instrumentos musicais, já aparecem intimamente ligados às celebrações litúrgicas da antiga aliança. A Igreja continua e desenvolve esta tradição. Recitai uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. Efésios 5,19. Quem canta reza 2 vezes. O canto e a música desempenham sua função de sinais de maneira tanto mais significativa por estarem intimamente ligadas à ação litúrgica. Segundo 3 critérios principais, a beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia nos momentos previstos e o caráter solene da celebração. Participam, assim, da finalidade das palavras e das ações litúrgicas, e a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Quanto chorei ouvindo nossos hinos, vossos cânticos, os acentos suaves que ecoavam em vossa igreja. Que emoção me causavam. Fluíam em meu ouvido, destilando a verdade em meu coração. Um grande clã de piedade me elevava, e as lágrimas corriam-me pela face, mas me faziam bem. Infelizmente aqui não diz de quem são essas palavras, mas com certeza de algum santo. Ou é um salmo muito bonito. A harmonia dos sinais, cantos, músicas, palavras e ações é aqui mais expressiva e fecunda
por exprimir-se na riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra. Por isso, o canto religioso popular será inteligentemente incentivado a fim de que as vozes dos fiéis possam ressoar nos pios e sagrados exercícios e nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas e prescrições das rúbricas. Todavia, os textos destinados ao canto sacro hão de ser conformes à doutrina católica, sendo até tirados de preferência das Sagradas Escrituras e das fontes litúrgicas. As santas imagens. Aqui vai explicar um pouco sobre as imagens. Vamos prestar atenção. E eu espero eu também ter concentração suficiente. A imagem sacra. O ícone litúrgico representa principalmente Cristo. Ela não pode apresentar o Deus invisível e incompreensível. É a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. Antigamente, Deus, que não tem corpo nem aparência, não podia, em absoluto, ser representado por uma imagem. Mas, agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. A iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Imagem e palavra iluminam-se mutuamente. Para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da Igreja, escritas ou não escritas, que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que, de verdade e não na aparência, o Verbo de Deus que se fez homem e que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado recíproco. Todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. São-no também as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos, significam o Cristo que é glorificado neles, mas manifestam a nuvem de testemunhas, Hebreus 12:1, que continuam a participação da salvação do mundo e às quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental, por meio de seus ícones,
revela-se a nossa fé, o homem criado à imagem de Deus e transfigurado à sua semelhança, assim como os anjos, também recapitulados em Cristo. Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela. Definimos com toda certeza o acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz, preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo, como de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos anjos, dos santos anjos e todos os santos e dos justos. Viu o que é que uma igreja acredita? O que é, o porquê das imagens, mas infelizmente nem todos têm essa compreensão. 1162. A beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus. A contemplação dos ícones santos associa a meditação da palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos. Entra na harmonia dos sinais da celebração para que o mistério celebrado se grave na memória do coração e se exprima em seguida na vida nova dos fiéis. Ou seja, as imagens devem servir de inspiração, pois esses santos a qual essas imagens representam, eles são exemplos de vida em Cristo. Eles viveram para Cristo, por isso hoje são consagrados santos, porque eles dedicaram a sua vida na servidão. Eles não só ouviram o Evangelho, eles aprenderam e puseram em prática. 1162. A beleza e a cor das imagens. Isso aqui foi o que eu acabei de ler. Quando celebrar o templo litúrgico, a Santa Mãe Igreja julga seu dever celebrar com piedosa recordação em certos dias fixos no decurso do ano a obra salvífica de seu divino esposo. Em cada semana, no dia que ela passou a chamar Dia do Senhor, recorda a ressurreição do Senhor, celebrando-a uma vez por ano, juntamente com a Sagrada Paixão. Na solenidade máxima da Páscoa. E desdobra todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano, recomendado assim os mistérios da redenção, franqueia aos fiéis as riquezas das virtudes e dos méritos de seu Senhor, de maneira a torná-los como que presentes o tempo todo, para que os fiéis entrem em contato com eles e sejam repletos da graça da salvação. O povo de Deus, desde a lei mosaica, conheceu festas
festas fixas a partir da Páscoa, para comemorar as ações admiráveis de Deus Salvador, dar-lhe graças por elas, perpetuar-lhes a lembrança e ensinar as novas gerações e conformar sua conduta com elas. Na era da Igreja, situada entre a Páscoa de Cristo, já realizada uma vez por todas, e a consumação dela no reino de Deus, a Igreja celebra em dias fixos, esta toda impregnada da novidade do mistério de Cristo. Fala, Pedro, tamo junto. Já saiu, né? Pedro entra e sai. 1165. Quando celebra o mistério de Cristo, há uma palavra que marca a oração da Igreja. Hoje, fazemos eco à oração que seu Senhor lhe ensinou, e o apelo do Espírito Santo. Hoje, do Deus vivo, em que o homem é chamado a entrar, é a hora da Páscoa de Jesus, que atravessa e leva toda a história. A vida estendeu-se sobre todos os seres, e todos ficam repletos de uma generosa luz, o Oriente dos Orientes. Invadiu o universo e aquele que era antes da estrela da manhã e antes dos astros imortal e imenso. O grande Cristo brilha sobre todos os seres, mais que o sol. É por isso que para nós que cremos nele, se instaura um dia de luz, longo, eterno, que não se apaga, a Páscoa mística. Dia do Senhor. Devido à tradição apostólica, parágrafo 1166, devido à tradição apostólica que tem origem no próprio dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra o mistério pascual a cada 8 dias, no dia chamado com razão o Dia do Senhor, ou domingo. O dia da ressurreição de Cristo é, ao mesmo tempo, o primeiro dia da semana, memorial do primeiro dia da criação, e o 8º dia, em que Cristo, depois de seu repouso do grande sábado, inaugura o dia que o Senhor fez, o dia que não conhece ocaso. A ceia do Senhor é seu centro, pois é aqui que toda a comunidade dos fiéis se encontra com o Senhor ressuscitado, que os convida a seu banquete. O dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos é o nosso dia. É por isso que ele se chama Dia do Senhor, pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Se os pagãos o denominam Dia do Sol, também nós o confessamos de bom grado, pois hoje levantou-se a luz do mundo. Hoje apareceu o sol da justiça, cujos raios trazem a salvação. Deus Jesus. Parágrafo 1167. O domingo é o dia por excelência da Assembleia Litúrgica em que os fiéis se reúnem para
ouvindo a palavra de Deus e praticando e participando da Eucaristia, lembraram-se da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus, e deram graças a Deus que os regenerou para a viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Quando meditamos, ó Cristo, as maravilhas que foram operadas neste dia de domingo de vossa santa ressurreição, dizemos: bendito é o dia do domingo, pois foi nele que se deu o começo da criação, a salvação do mundo, a renovação do gênero humano. É nele que o céu e a terra rejubilaram e que o universo inteiro foi repleto de luz. Bendito é o dia do domingo, pois nele foram abertas as portas do paraíso, para que Adão e todos os banidos entrem nele sem medo. No ano litúrgico, parágrafo 1168. Partindo do tríduo pascal como de sua fonte de luz, o tempo novo da ressurreição entre todo o ano litúrgico, com sua claridade, aproximando-se progressivamente de ambas as vertentes desta fonte. O ano é transfigurado pela liturgia. É realmente ano da graça do Senhor. A economia da salvação está em ação. O parágrafo é comprido. A economia da salvação na moldura do tempo, mas desde a realização da Páscoa de Jesus e a efusão do Espírito Santo, o fim da história é antecipado em antegozo. E o reino de Deus penetra nosso tempo. Parágrafo 1169. É artigo, na verdade, não é parágrafo, né? Que é longo. Por isso, a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras. É a festa das festas, solenidade das solenidades. Como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, o grande sacramento, o Santo Atanásio a denomina o grande domingo, como a Semana Santa é chamada no Oriente, a grande semana. O mistério da ressurreição, no qual Cristo esmagou a morte, penetra nosso velho tempo com sua poderosa energia, até que tudo lhe seja submetido. Parágrafo 1170. No Concílio de Nicéia, entre 325, no ano de 325, todas as igrejas chegaram a um acordo acerca de que a Páscoa cristã fosse celebrada no domingo que segue a lua cheia, 14 Nisan, depois do equinócio de primavera, por causa dos diversos métodos utilizados para calcular o dia 14 do mês de Nissan. O dia da Páscoa nem sempre ocorre simultaneamente nas igrejas ocidentais e orientais. Por isso, busca-se um acordo a fim de se chegar novamente a celebrar em uma data comum o dia da ressurreição do Senhor.
1171. O ano litúrgico é o desdobramento dos diversos aspectos do único mistério pascual. Isto vale muito, particularmente para o ciclo das festas em torno do mistério da encarnação, Anunciação, Natal, Epifania, que comemoram o começo de nossa salvação e nos comunicam as premissas do mistério da Páscoa. O santoral no ano litúrgico. Ao celebrar o ciclo anual dos mistérios de Cristo, a Santa Igreja venera, com particular amor, a bem-aventurada Mãe de Deus, Maria, que por um vínculo indissolúvel está unida à obra salvífica de seu Filho. Em Maria, a Igreja admira e exalta o mais excelente fruto da redenção e a contempla com alegria, como puríssima imagem do que ela própria anseia e espera ser em sua totalidade. Quando no ciclo anual a Igreja faz memória dos mártires e dos outros santos, proclama o mistério pascal naqueles e naquelas que sofreram em Cristo e estão glorificados com Ele, e propõe seu exemplo aos fiéis para se atrair todos ao Pai, por Cristo e por seus méritos, e impetra os benefícios de Deus. A liturgia das horas. Parágrafo 1174. O mistério de Cristo, sua encarnação e sua Páscoa, que celebram na Eucaristia, especialmente na Assembleia Dominical, penetra e transfigura o tempo de cada dia pela celebração da liturgia das horas, o ofício divino. Esta celebração, em fidelidade às recomendações apostólicas de orar sem cessar, está constituída de tal modo que todo o curso do dia e da noite sejam consagrados pelo louvor de Deus. Ela constitui a oração pública da Igreja, na qual os fiéis, clérigos e religiosos e leigos exercem o sacerdócio régio dos batizados, celebrada segundo a forma aprovada pela Igreja. A liturgia das horas é verdadeiramente a voz da própria esposa que fala com o esposo, e é até a oração de Cristo com seu corpo ao Pai. A liturgia das horas é destinada a tornar-se a oração de todo o povo de Deus. Nela, o próprio Cristo continua a exercer sua função sacerdotal por meio de sua Igreja. Cada um participa dela segundo seu lugar próprio na Igreja e segundo as circunstâncias de sua vida. Os presbíteros, enquanto dedicados ao ministério da palavra, os religiosos e as religiosas, pelo carisma de sua vida consagrada, todos os fiéis segundo suas possibilidades, os pastores de almas cuidarão que as horas principais
especialmente às vésperas, nos domingos e dias festivos mais solenes, sejam celebradas comuniteralmente na igreja. Recomenda-se que os próprios leigos recitem o ofício divino, ou juntamente com os presbíteros, ou reunidos entre si, e até cada um individualmente. Parágrafo, falando igual Cebolinha. Parágrafo 1176. Deixa eu beber uma aguinha. Celebrar a liturgia das horas exige não somente que se harmonize a voz com a oração que reza, mas também que se adquira um conhecimento litúrgico e bíblico mais rico, principalmente dos salmos. Os hinos e as ladainhas da oração das horas inserem a oração dos salmos no tempo da igreja, exprimido o simbolismo do momento do dia, do tempo litúrgico ou da festa celebrada. Além disso, a leitura da palavra de Deus a cada hora, com os responsos ou os tropários que vêm depois dela. E em certas horas, as leituras dos padres da igreja e os mestres espirituais revelam mais profundamente o sentido do mistério celebrado. Ajudam na compreensão dos salmos e preparam para a oração silenciosa. A lectio divina, em que a palavra de Deus é lida e meditada para tornar-se oração, está assim enraizada na celebração litúrgica. Parágrafo 1178. A liturgia das horas, que é como que um prolongamento da celebração eucarística, não excluiu, mas requer de maneira complementar as diversas devoções do povo de Deus, particularmente a adoração e o culto do Santíssimo Sacramento. Onde celebrar? Parágrafo 1179. O culto em espírito e em verdade, João 4:24, da nova aliança não está ligado a um lugar exclusivo. A terra inteira é santa e foi entregue aos filhos dos homens, o que ocupa lugar primordial, quando os fiéis se consagram em um mesmo congregam em um mesmo lugar, são as pedras vivas, reunidas para a construção de um edifício espiritual. 1 Pedro 2,5. O corpo de Cristo ressuscitado é o templo espiritual do qual jorra a fonte da água viva, incorporados a Cristo pelo Espírito Santo. Nós é que somos o templo de Deus vivo, segundo Coríntios 6,16. Quando o exercício da liberdade religiosa não sofre entraves, os cristãos constroem edifícios destinados ao culto divino. Essas igrejas visíveis não são simples lugares de oração, mas significam e manifestam a igreja viva neste lugar.
morada de Deus com os homens reconciliados e unidos em Cristo. A casa de oração onde a Eucaristia é celebrada e consagrada, onde os fiéis se reúnem, onde a presença do Filho de Deus, Jesus, nosso Salvador, o qual se ofereceu por nós no altar do sacrifício, é honrada para auxílio e consolação dos cristãos. Deve ser bela e adequada para a oração e as celebrações religiosas. Nesta casa de Deus, a verdade e a harmonia dos sinais que a constituem devem manifestar o Cristo que está presente e age neste lugar. Parágrafo 1181. Agora vamos ao parágrafo 1182. O altar da nova aliança é a cruz do Senhor, da qual brotam os sacramentos do mistério pascal, sobre o altar e com o centro que é o centro da igreja. Se faz presente o sacrifício da cruz sob os sinais sacramentais. Ele é também a mesa do Senhor, para a qual o povo de Deus é convidado. Em certas liturgias originais, o altar é também o símbolo do sepulcro. Cristo morreu de verdade e ressuscitou de verdade. Parágrafo 1183. O tabernáculo ou sacrário deve estar localizado nas igrejas em um dos lugares mais dignos, com o máximo decoro. A nobreza, a disposição e a segurança do tabernáculo eucarístico devem favorecer a adoração do Senhor realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Subparágrafo 1241. O Santo Crisma, miron, igual perfume líquido, que usado na unção é sinal sacramental do selo do dom do Espírito Santo. É tradicionalmente conservado e venerado em um lugar seguro na igreja. Perto dele, pode-se colocar o óleo dos catecúmenos e dos enfermos. A cátedra do bispo ou dos presbíteros devem exprimir a função daquele que preside a assembleia e dirige a oração. Parágrafo 1184. O ambão, a dignidade da palavra de Deus exige que exista na igreja um lugar que favoreça o anúncio desta palavra e para a qual, durante a liturgia da palavra, se volta espontaneamente a atenção dos fiéis. O congraçamento do povo de Deus começa pelo batismo. Por isso, a igreja deve ter um lugar para a celebração do batismo, batistério, e fazer com que o povo lembre as promessas feitas na celebração do batismo. O persignar-se com a água benta faz lembrar o batismo. Vamos acabando. Pelo menos esse artigo, né? A renovação da vida batismal exige a penitência. Por isso, a igreja deve prestar-se à expressão do arrependimento e ao recebimento do perdão, o que exige um lugar
que exige um lugar apropriado para acolher os penitentes. A igreja deve também ser um espaço de convite ao recolhimento e à oração silenciosa, que prolongue e interiorize a grande oração da Eucaristia. Parágrafo 1186. Finalmente, a igreja tem um significado escatológico. Para entrar na casa de Deus, é preciso atravessar um limiar, símbolo da passagem do mundo ferido pelo pecado para o mundo de vida nova, ao qual todos os homens são chamados. A igreja visível simboliza a casa paterna, para a qual o povo de Deus está a caminho e na qual o Pai enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Apocalipse 21:4. Por isso, a igreja também é a casa de todos os filhos de Deus, é amplamente aberta e acolhedora. Resumindo, a liturgia é a obra de Cristo inteiro, cabeça e corpo. Nosso sumo sacerdote a celebra sem cessar na liturgia celeste, com a Santa Mãe de Deus, os apóstolos, todos os santos e a multidão dos que já entraram no reino. Em sua celebração litúrgica, a Assembleia inteira desempenha o papel de liturgo, cada um segundo sua função. O sacerdócio batismal é o de todo o corpo de Cristo, mas certos fiéis são ordenados pelo sacramento da ordem para representar Cristo como cabeça do corpo. A celebração litúrgica comporta sinais e símbolos que se referem à criação, luz, água, fogo, à vida humana, lavar, ungir e partir o pão. E a história da salvação, os ritos da Páscoa, inseridos no mundo da fé e assumidos pela força do Espírito Santo. Esses elementos cósmicos, esses ritos humanos, esses gestos memoriais de Deus se tornam portadores da ação salvadora e santificadora de Cristo. A liturgia da palavra é uma parte integrante da celebração do sentido da celebração. O sentido da celebração é expresso pela palavra de Deus, que é anunciada, e pelo compromisso da fé que ela exige como resposta. O canto e a música guardam uma conexão íntima. O canto e a música guardam uma conexão íntima com a ação litúrgica, critérios de seu bom uso. A beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia e o caráter sagrado da celebração. As santas imagens presentes em nossas igrejas e em nossas casas constituem-se a despertar e a alimentar nossa fé no mistério de Cristo, por meio do ícone de Cristo, que de suas obras salvíficas é
a Ele que adoramos, mediante as santas imagens da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos. Veneramos as pessoas nelas representadas. O domingo, dia do Senhor, é o dia principal da celebração da Eucaristia, por ser o dia da ressurreição. É o dia da Assembleia Litúrgica, por excelência, o dia da família cristã, o dia da alegria e do descanso do trabalho. O domingo é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. A Igreja apresenta todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano, desde a encarnação e o Natal até a Ascensão, até o dia de Pentecostes e até a expectativa da feliz esperança e do retorno do Salvador. Celebrando a memória dos santos, primeiramente da Santa Mãe de Deus, em seguida dos apóstolos, dos mártires e dos outros santos, em dias fixos do ano litúrgico, a Igreja manifesta que está unida à liturgia celeste, glorifica a Cristo por ter realizado sua salvação em seus membros glorificados. O exemplo delas e deles a estimula em seu caminho para o Pai. Os fiéis que celebram a liturgia das horas unem-se a Cristo, nosso sumo sacerdote, por meio da oração dos salmos, da meditação da palavra de Deus, de cânticos e bênçãos, a fim de serem associados à oração incessante, a universal dele, que dá glória ao Pai e implora o dom do Espírito Santo sobre o mundo inteiro. Cristo é o verdadeiro templo de Deus, o lugar em que reside a sua glória. Pela graça de Deus, também os cristãos se tornam templos do Espírito Santo, pedras vivas com as quais é construída a Igreja. Em sua condição terrestre, a Igreja precisa de lugares onde a comunidade possa reunir-se. Esses lugares são as nossas igrejas visíveis, lugares santos, imagens da cidade santa, a Jerusalém celeste, para a qual caminhamos como peregrinos. É nessas igrejas que a Igreja celebra o culto público para a glória da Santíssima Trindade. É nelas que ouve a palavra de Deus e canta seus louvores, que eleva sua oração e que oferece o sacrifício de Cristo, sacramentalmente presente no meio da Assembleia. Essas igrejas são também locais de recolhimento e de oração pessoal. Bom, vamos parar essa leitura por aqui, né? Esse pequeno estudo, mas eu não sou professor, eu não vim aqui ensinar, eu vim aqui ler para tomar conhecimento e junto com quem quiser participar ou que queira assistir, né, posteriormente. Bom, estou sozinho no momento, só dois que apareceram, o meu filho do meu amigo, Caio Brasil, e o filho do meu cunhado também, o Pedro, mas já partiram há muito tempo. Mas mesmo assim, obrigado por terem aparecido e que Deus abençoe todos vocês. Amém.